Irmãos, dia 2 de setembro, nós comemoramos o Dia do Pastor Presbiteriano. E aí não podia passar em branco, né? Nós tentamos fazer surpresa, mas acho que ele já sabe. Já viu? Não, já ouviu, né? A gente tentando conversar baixinho hoje de manhã, mas, ó, é, é um vídeo com carinho para você. Que o Senhor continue te usando como pastor de ovelhas, como esposo, como pai, como nosso irmão, te usando cada dia mais e mais. Amém. Agora eu vou chamar as crianças. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, eu te louvo, Senhor, te agradeço por este dia, papai. Te agradeço por cada criança, Senhor, por cada familiar, papai. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, o seu futuro, Senhor, o seu presente, papai. Que o Senhor possa livrar de todo mal, Senhor. Nós te pedimos por estas crianças e por todas as crianças da nossa igreja, papai. Eu te louvo e te agradeço. Amém. Irmãos, estenda sua mão em direção ao nosso pastor, vamos abençoá-lo. Querido Deus e Senhor, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, reunidos como igreja, ó Deus, para aprender de Ti, para Te louvar, ó Pai, Te engrandecer, ó Deus. Senhor, usa o Teu servo, ó Pai, coloque as Tuas palavras, Senhor, na boca dele, ó Pai. Que tudo que ele falar, Senhor, venha, Senhor, nos saciar, ó Pai, da fome e sede, ó Pai, que temos de Ti, ó Deus. Usa grandemente o Teu servo, ó Pai, nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Eu saúdo a igreja na paz e na graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Obrigado pela homenagem. Já aproveito para agradecer e também para comunicar aos irmãos que o conselho se reuniu alguns dias atrás a respeito do campo pastoral dessa igreja para 2017. E eu apresentei a minha intenção de permanecer nessa igreja e o conselho, de maneira unânime, acatou a permanência. Então vocês vão ter que me aguentar mais um ano aí, até 2017, com a graça e com a misericórdia de Deus. Tenha paciência comigo, viu, irmãos? Eu sou novo, inexperiente, imaturo, mas peço a Deus que, apesar de tudo isso, Ele me use para a glória do Seu nome. Amém? Quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. É um texto que nós já meditamos, mas é um texto, assim como todo o texto da palavra de Deus, que se torna uma pintura numa tela, e aí você, dependendo do ângulo que você olha aquele retrato, aquela paisagem, você descobre novas nuances, novas belezas naquela obra de arte. E a Escritura Sagrada é assim também. É um texto que fala de duas mulheres, Marta e Maria, no versículo 38, e fala de duas posturas diante do Mestre, diante de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta aí, em Lucas 10, versículo 38. O tema da nossa conversa dessa noite é esse tema aqui, ó, que parece um pouco confuso, mas é um tema que nos faz pensar. Usar Deus para fugir de Deus. Usar Deus para fugir de Deus. Talvez você esteja perguntando, pastor, está tudo bem? Os gêmeos, sua esposa, você está pensando bem, raciocinando bem? É isso mesmo, usar Deus para fugir de Deus? É isso mesmo. A pergunta que vem ao meu coração e ao seu é: o que você ama quando você ama a Deus? O que você ama quando você ama a Deus? Sabe por quê? Há pessoas do meu meio profissional, por assim dizer, que amando a Deus, amam mais o dinheiro que servindo a Deus ele consegue. Você conhece histórias assim, de pastores que, amando a Deus, enchem os seus bolsos e as suas contas bancárias. Portanto, na verdade, ele não ama a Deus, primeiramente. Ele ama o dinheiro. Há homens que amam, não uma divindade a Deus, mas amam possíveis virgens que eles vão encontrar lá nos céus. E em troca dessa recompensa, eles sobem em aviões e chocam contra edifícios. Eles amam a Deus? Não. Eles amam, talvez, eu não sei, eu nunca estive lá no céu, as 100 virgens que eles vão encontrar, as 150 virgens que eles vão encontrar. Portanto, o que eu e você amamos quando nós amamos a Deus? O que os fariseus amavam quando eles amavam a Deus? E o texto diz assim que, os evangelhos, que eles amavam o primeiro lugar nos bancos, não era isso? Eles amavam a Deus? Podiam até amar, mas primeiramente amavam o reconhecimento público. A projeção. Por isso a pergunta nessa noite e o tema da nossa conversa: usar Deus para fugir de Deus. Usar Deus para fugir de Deus. Sabe como eu posso fugir de Deus, um pastor? Eu posso criar na minha semana diversas atividades, programas, eventos. E aí eu tenho muito tempo para fazer algo para Deus. Mas deixa eu te dizer algo muito importante. Falar sobre Deus, como estou fazendo agora, não significa estar com Deus.
falar sobre Deus não significa estar com o próprio Deus. Aí você começa a entender por que Jesus diz para os fariseus e os escribas a seguinte frase tão forte e pesada: olha, as prostitutas têm a primazia no reino dos céus, no lugar de vocês. Pessoas que amavam a Deus, mas primeiramente amavam o seu ego, a sua projeção, o seu reconhecimento. O que você ama quando você ama a Deus? Eu posso usar Deus para fugir de Deus quando eu culpo a minha vida e jogo toda a responsabilidade em Deus por que está acontecendo. É uma maneira de fugir de Deus. E eu gosto muito de uma frase de Freud que diz assim: qual é a sua parte nas suas queixas? Qual é a sua parte e a minha parte nas minhas reclamações, nas minhas queixas? Eu posso fugir de Deus quando a minha esperança se torna tão somente uma espera. Ah, vamos esperar, a coisa vai melhorar. Trocou o presidente, agora vai. Quando a minha esperança se torna tão somente um sentar e esperar. Esperança, como diria Paulo Freire, tem que ser do verbo esperançar. Agir como se tudo dependesse de você e de mim, mas crendo que os frutos vêm do nosso Deus. Amém? A palavra de Deus diz que uns plantam e outros colhem, mas o crescimento vem de Deus. Eu posso usar Deus para fugir dele quando eu ponho muitas vezes a culpa no diabo, não é isso? Ah, meu orçamento estourou, pastor. Que dificuldade. Meu mês não fecha. Puxa vida, irmão. Eu me lembro de Freud. Qual é a tua parte na tua queixa? Mas pastor, é o devorador. O devorador está acabando com o meu orçamento. E eu penso que eu nunca vi o devorador no shopping, passeando, fazendo compra, comprando sapato ou comprando bota. Eu nunca vi o diabo vestindo uma bota de R$300. E lá vem a história de bota de novo, né, irmãs? Misericórdia. Todo ano, nesse período, é uma pressão em casa. Oh, Deus. Amor, eu preciso de uma bota. Tá frio, amor. E eu penso naquela bota, você sabe que bota que eu penso, né? Aquela bota 7 léguas. Ou naquela bota branca de tirar leite, R$12 o par. Como esquenta o pé, não é isso? O problema não é o frio, irmãos? Vamos esquentar o pé. Compre uma bota de borracha. Mas vem, graças a Deus, a resposta dos céus. Minha sogra comprou a bota dela. Graças a Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus e já faço aqui também um merchandise com a minha sogra, que está aqui nessa noite. Mas é isso, eu nunca vi o diabo no calçadão. Você já viu? Nunca vi o diabo bater perninha, como diz algumas amigas minhas. Vou bater perninha, pastor. Eu nunca vi o diabo passar o cartão de crédito. Nunca vi. Qual é a parte, a sua parte, a minha parte, nas nossas queixas? Irmão, eu vou dar aqui um recado que eu já disse ano passado. Você que é marido, viu? Esposo. Compra a bota. Amém, irmãs? Compra. Compra a bota. Vai lá, parcela 6 vezes, mas compra. A paz que você vai sentir é maior do que qualquer fatura. Então compra a bota. Eu, graças a Deus, já recebi a bênção. A minha casa. Mas nós muitas vezes usamos Deus para fugir de Deus. Essa que é a verdade. E vamos para o texto está bem claro isso. Olha só o versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se, assentava aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta
agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que essa minha irmã tenha deixado que eu fique aqui servir sozinha? Ordena, pois, que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Quanto tempo você passa fazendo coisas para Deus? E quanto tempo você passa com Deus? Essas são as perguntas do texto. Marta, e eu já disse aqui nesse púlpito certa vez, estava com o próprio Jesus na sua casa, mas ela não estava com Jesus. Marta estava tão preocupada com a visita, e não é assim que ficamos? Se a visita está bem, se ela está bem acomodada, se ela está com sede, se ela precisa de alguma coisa, que Marta começa a se atarefar, a procurar coisas para ocupar o seu tempo. Você sabe por quê? Dentre tantas razões. Porque quando eu e você olhamos para Jesus, Jesus enxerga o nosso interior. E nós não queremos estar nus diante do Senhor. Como estudamos pela manhã, alguns domingos, nós preferimos as nossas máscaras. Porque diante de Jesus, não há máscara. Diante dele, do seu olhar penetrante, somos quem somos. Como um espelho que nos incomoda, nós não vamos até os pés do Mestre. Não porque ele não nos ama, não porque ele não nos aceita, mas sim porque nós mesmos não nos aceitamos. Porque nós mesmos não nos amamos. E por isso o Mestre, mesmo na nossa casa, no nosso lar, se torna um estranho. Essa foi a opção de Marta. Tratar o próprio Filho de Deus como uma visita, porque no seu coração ele ainda não estava presente. Quanto tempo você passa, e essa é uma pergunta, irmãos e irmãs, que eu me faço todos os dias como pastor. Quanto tempo eu passo fazendo para Deus e quanto tempo eu passo estando com Deus, na sua presença, onde Ele vai me lapidar, onde Ele vai ver o meu íntimo, o meu lago negro e sombrio, e a partir dali a luz será incendida no meu coração e haverá sim flores através desse jardineiro chamado Jesus. Maria é o modelo da pessoa que se preocupa com a melhor parte. Deixa eu te dizer que fazer para Deus é muito bom, viu? Hoje pela manhã nós tivemos um café aqui com Deus, que as irmãs prepararam, um café delicioso, um pão doce, aquele pão com creme amarelinho, sabe? Aquele pão bem fofinho, com requeijão, olha que bênção. E comemos ali, e tinha leite quente, leite sem estar quente, e bolacha. Fizemos para Deus ali. Mas o melhor, sabe qual foi a maior parte? Estar com Deus e com aquelas pessoas. Aquilo marcou o nosso ser, para todo sempre. E falaremos disso, não só hoje à noite, viu? Mas semana que vem, mês que vem. Porque esse encontro meu e seu com Deus, marcou o nosso ser. Amém? De maneira indelével, para toda a eternidade. Eu quero mostrar para vocês outro exemplo, que vocês já conhecem, não sei se dá para ver muito bem daí, mas esse é um iceberg, é isso, né, Ezequiel? Ezequiel pegou um iceberg. Como eu já mostrei aqui outra vez. Irmãos, essa parte do iceberg, que fica embaixo, corresponde a provavelmente 80% do seu tamanho. A parte que fica para fora do iceberg corresponde a apenas 10% do seu tamanho. Você assistiu aquele filme com aquele moço bonito?
não é isso? Quantas vezes você assistiu aquele filme? Inúmeras vezes. Quantas vezes você chorou naquele filme? Várias vezes. Qual foi o erro do comandante? Ver só os 10%. Os outros 80 ou 90, ele não viu durante a noite. E aí o maior navio do mundo veio a naufragar. Um navio que diziam que nem Deus iria afundar, não é isso? Olha a prepotência do homem. Pois bem, o meu e o seu comportamento corresponde aos 10% da nossa vida. Os outros 90% são responsáveis por aqueles 10%. Por isso que você começa a entender que Jesus dizia assim para os fariseus e escribas: em meu nome vocês expulsaram demônios, não foi isso? Fizeram milagres, me chamaram de Senhor, Senhor. Mas sabe qual será a minha palavra diante de vocês? Não vos conheço. Não vos conheço. Porque a vida deles era entregue apenas 10%. Apenas o seu comportamento. E a pergunta que vem ao meu coração, nesse mundo evangélico que nós temos, nessa bancada evangélica, política que nós temos, quantos por cento do nosso ser está nas mãos do Senhor? Lembre-se, os seus e os meus 10% são reflexo, a resposta daquilo que está submerso. Quanto tempo nós passamos com Deus? E quanto tempo nós passamos fazendo para Deus? Fazendo para Deus. Irmãos e irmãs, há uma diferença enorme entre a crença e a experiência. Entre a crença e a experiência. Os fariseus e escribas eram homens que tinham a crença em Jesus, na Torá, no Antigo Testamento. Mas a experiência vai além da crença. Eu vou te dar um exemplo. Você lembra daquela mulher adúltera que estava sendo pronta para ser apedrejada? Você lembra daquela mulher? E havia ali pessoas com pedras nas mãos, e de repente chega o mestre, Jesus. E o que mais me chama a atenção é que Jesus não olha nos olhos daquela mulher. Você consegue imaginar uma mulher adúltera naquele tempo, com homens, pessoas ao seu redor com pedras nas mãos? Você consegue imaginar que qualquer olhar para aquela mulher seria um olhar de acusação, de julgamento, de condenação? Então Jesus se ajoelha na areia e começa a escrever. Ele não fita os olhos naquela mulher, porque ele sabe que o problema não é o adultério em si, mas o amor que ela não encontra na sua própria vida e procura nos adúlteros. E Jesus lhe diz: aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus não condena aquela mulher, mas traz àquela mulher a experiência de fé. Ele diz: vai e não peques mais. A minha vida e a sua depende da nossa crença virar, se transformar em experiência com Deus. Se não, eu e você estamos fadados a sermos fariseus e escribas, conhecedores, apuradores dos passos dos outros, mas o nosso coração estará longe do Mestre, que nos quer por inteiro. Jesus não quer só o que você faz muito bem, meu irmão e minha irmã. Ele te quer por inteiro. Suas fraquezas, mazelas, medos, preocupações. Porque nas mãos dele, do oleiro, isso se torna uma arte, uma beleza. Vamos orar em nome de Jesus? Baixe sua cabeça, por favor.
Senhor nosso Deus e Pai, nós confessamos a Ti que muitas vezes usamos o Teu nome para fugir de Ti, para fugir das nossas responsabilidades, para fugir, ó Deus, da Tua presença mesmo, que nos constrange pelo nosso pecado. Mas Deus, vem sobre nós e dá-nos a dimensão dessa mulher chamada Maria, que humildemente reconheceu a sua presença e que o Senhor é grande mesmo e formoso, e assim se ajoelhou diante dos seus pés para ouvir os seus ensinamentos. Ensinamentos, Senhor, que ainda que sejam duros, ainda que sejam desafiadores, nós queremos os tomar nesta noite para nós, para cada um de nós, a fim, Senhor, de que a Tua companhia seja a melhor parte da nossa vida, da nossa existência. Estar contigo, o nosso Deus eterno. Ó Pai, vem, Senhor, sobre nós e nos livra, Senhor, de toda fuga, mas coloca a nossa fé, Senhor, embasada no Deus bíblico, ressuscitado, chamado Jesus Cristo. Vem sobre nós, Senhor, e governa, Pai, e reina entre as nações. Nós nos submetemos, Senhor, ao Teu senhorio, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a presbítera Vera para que venha nos ajudar aqui com os elementos. O presbítero Manuel também, por favor. A diaconisa Silvia, por favor, nos ajude aqui. E a diaconisa Sônia, por favor, nos ajude aqui, Sônia, com os elementos. O pão simboliza a ação de Jesus. E é o convite também dessa ceia a agirmos como o Mestre agiu, ao caminho da cruz. Esse é o nosso caminho, o meu e o seu. O caminho da crucificação, das nossas inclinações, das nossas imperfeições. O pão representa a ação de Jesus. Mas como agir como Jesus agiu? Somente com sangue divino, somente com intimidade com Deus, tendo a filiação divina, é que eu e você podemos agir. É somente com intimidade com o Pai que eu posso agir conforme o Filho. Por isso, nós queremos orar e depois cantar ao Senhor. Vamos ficar em pé, por favor? Vamos consagrar os elementos e logo após, todos nós vamos cantar um belo hino e após o hino, cantado uma vez, nós seremos servidos pela ceia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós consagramos o pão e o cálice, que representam e remetem ao Teu sangue e ao Teu corpo, que foi, ó Deus, como o pão e o trigo moído, transpassado
para que o castigo que deveria vir sobre nós estivesse sobre o Cordeiro Santo, Cristo Jesus. Portanto, Senhor, abençoe esse pão e que o teu corpo também seja alimento vivo para nós. Senhor, através do teu sangue, da uva que foi pisada, que foi moída, Senhor, teu sangue remidor de todo o pecado seja derramado sobre a tua igreja e que não haja, Senhor, acusação por parte de ninguém contra nós, porque o Senhor é o nosso advogado junto ao Pai para defender-nos e comprar-nos com o teu sangue poderoso, capaz de nos limpar de todo o pecado. Consagramos a ti, ó Deus, o cálice e o pão e dizemos nessa noite que o Senhor reina entre nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e após o cântico serviremos. Sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou. Irmãos, sua podemos nos vida servir da ceia, por favor. De forma espontânea Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo. Foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e deu o nome capaz de nos salvar.
Alguém foi omitido na distribuição dos pães? Todos cearam? Amém? Irmãos, só apenas alguns avisos. Próximo dia 7 de setembro nós temos o encontrão da família no Clube de Campo São Fernando, a partir das 8 horas. Tem o vídeo, Zé? Tem? Deixa eu apagar a luz aqui, só um minutinho. Alô, todo o pessoal do Presbitério de Presidente Prudente. Dia 7 de setembro teremos um grande encontro, o Encontrão da Família do Presbitério de Presidente Prudente. Será no Clube de Campo São Fernando, estrada para Martinópolis. Teremos as ministrações do pastor Mário de Góes, da IPI de São José do Rio Preto, Maurão e seus bonecos, do pastor Rodrigo, da IPI Central, e também seremos ministrados pela banda Rara. A piscina estará liberada para toda a galera. Teremos também torneio de futebol. Faça já a sua inscrição. Então não se esqueça, 7 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, grande encontrão da família do Presbitério de Presidente Prudente. Esperamos você lá. Ok. Irmãos, quem tiver interesse, crianças de 0 a 5 anos não pagam, ok? O dia lá. De 5 a 10 são R$7. E a partir de 11, R$15 para passar o dia. Se você quiser levar a sua farofada, pode levar. Se você quiser levar seus tupperware, pode levar. E procura a Juliana, por favor, no final do culto, para dar o nome e o dinheiro, R$15. Juliana, essa regata aqui, que anotará os nomes, ok? Mas Eu vim falar para ele que não acabou, que tem mais uma surpresinha. Pastor, pode ficar ali ao lado da sua esposa. Vou chamar a diaconisa Maria José. Pastor Marcelo, esse texto é um reconhecimento do que a igreja acha em você e tem por você. Ser pastor. Ser pastor é muito mais que ser um pregador. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que nos leve à atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se mantêm rebeldes, é pensar na igreja, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua. Ser pastor é conseguir ganhar almas para Cristo. Ser pastor é festejar a festa da igreja, é alegrar-se com a alegria daquele que se alegra, é chorar com a tristeza daquele que se entristece, além de se dar o ombro para mantê-lo de pé. Mas ser pastor também é chorar e ser companhia para o solitário. Ser pastor é não ter outro interesse senão o pregar a Cristo, é não se envolver nos negócios deste mundo, buscando riquezas, fama e posição. É saber dizer não quando o coração disser sim. É não dar atenção demasiada para uns, esquecendo-se dos outros. Ser pastor é não envolver-se em demasia com as pessoas, ao ponto de se perder a linha divisória do amor e do respeito, do carinho e da disciplina. Ser pastor é ser pai, é disciplinar com carinho e amor, é obedecer à Bíblia, é seguir a Deus, não ao coração. Ser pastor é ser justo, é saber dizer não quando a emoção manda dizer sim. Ser pastor é levantar-se quando todos estão dormindo e dormir quando todos estão acordados.
socorrendo ao necessitado no horário da necessidade. Ser pastor é não medir esforços pela paz. Ser pastor é estar pronto para a solidão, é manter-se no Santo dos Santos, de joelho prostrados, obtendo a solução para os problemas insolúveis. Ser pastor é ser sacerdote, mantendo sigilo no coração, mantendo em segredo o que precisa continuar sendo segredo e repartindo com as pessoas certas aquilo que é repartível. Ser pastor é muitas vezes não ser convidado para uma festa, não ser informado de uma notícia ou ser deixado de fora de um evento e ainda assim manter a postura, a educação, o polimento e a compaixão. Ser pastor é ser profeta, tornar o seu púlpito assim diz o Senhor. Uma tocha flamejante, um facho de luz, uma espada de 2 gumes, afiada e afogueada, proclamando aos 4 ventos a salvação e a santificação do povo de Deus. Ser pastor é pedir perdão. Se os pastores fossem super-homens, Deus daria a tarefa pastoral aos anjos, mas preferiu fazer de pecadores convertidos os líderes de rebanho, pois sendo humanos poderiam mostrar aos demais que é possível ser uma bênção. Mas quando pecarem, saberem pedir perdão. A humildade é uma chave que abre todas as portas, até as portas emperradas dos corações decepcionados. Ser pastor é crer quando todos descreem, saber esperar com confiança, saber transmitir otimismo e força de vontade. É fazer do seu púlpito um farol gigantesco, sob cuja luz o povo caminha sempre em frente, para cima e em direção a Deus. Ser pastor é saber envelhecer com dignidade, sem perder a jovialidade. É ser amigo dos jovens e companheiro dos adultos. Ser pastor é saber contar cada dia do ministério como uma pérola na coroa de sua história. Ser pastor é ser companhia desejada, querida e esperada. Ser pastor é saber viver, ser pastor é saber morrer. E quando morrer, deixar em sua lápide dizeres indeléveis que expressem na mente de suas ovelhas o que Paulo quis dizer quando estava para partir. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Pastor Marcelo, que o Senhor possa te fortalecer mais e mais e que você seja sempre um testemunho vivo de fé e compromisso com as causas de Deus. Feliz dia do pastor e que Deus abençoe muito. Não acabou não, tem mais. Irmãos, eu nunca usei uma marca dessa. Vai dar alergia. Eu não sei nem falar o nome da marca. Mr. Kitsch. Kitsch. Vou abrir rapidinho, tá, irmãos? Para não atrasar a janta de vocês. O pastor pacificador. Olha só. Um guia bíblico para a solução de conflitos na igreja. Eu estou brigando muito com vocês, irmão? É isso mesmo? É uma indireta? Ou com a minha esposa, né? Oh. Oh. Tá certo que o modelo ajuda, né, mamãe? O modelo aqui ajuda.
Gente, obrigado, viu, pelas homenagens. Agora a chave do BMW, mentira, mentira. Gostaria de chamar a Dani, porque sem ela, ó, é o esteio. Gostaria de chamar a presbítera Vera para vir orar pela família. Quem sabe um dia a chave do BMW. Né? Parabéns. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela família Pac, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, seu cunhado, seus sobrinhos. Te agradecemos pela Dani, pelo Joaquim, pelo Pedro. E te agradecemos, ó Deus, que antes da fundação do mundo já existia na tua agenda um nome chamado Marcelo Pac, ó Deus, e que nessa data, nesse ano, estaria aqui, Pai, porque tudo está escrito e determinado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós vemos que o Senhor tem abençoado essa estrutura chamada Marcelo Pac, Pai. E nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade sobre a vida dele e da sua família, Jesus. Continua abençoando poderosamente o teu servo, Pai, para cuidar do rebanho que o Senhor colocou nas suas mãos, ó Deus. Ajuda ele, ajuda a sua família, Pai. Dá direção, dá, Senhor, entendimento, força e coragem e muita fé para continuar essa caminhada. E o Senhor junto com ele, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Ai, Deus. Irmãos, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Eu me confesso como um pecador maltrapilho, como diria um grande autor, Brennan Manning, que vive das migalhas que o Senhor me dá para me manter de pé na fé de Jesus Cristo. Muito obrigado mesmo. Essa igreja é uma igreja muito simples, humilde, acolhedora, e eu tenho aprendido muito com os irmãos aqui nesse sentido. Muito obrigado. Vamos ficar em pé, vamos orar e receber a bênção. Ó Deus, graças te damos que o Senhor é o pastor de todo esse rebanho aqui. Pastor que dá a vida pelas ovelhas. E todos que vieram antes de ti são como ladrões. Porque o único pastor que existe realmente é o pastor Jesus Cristo, que apacenta, que cuida, que livra do mal, que resgata do precipício, que com seu cajado nos protege e nos corrige também. Ó Deus, que essa presença do bom pastor seja com cada um aqui presente. E que a graça de nosso Deus, o amor do nosso Pai, a presença do Cristo pastor e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Não somente agora, mas para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe.